Marcos 10, a partir do versículo 17, é a base bíblica que teremos para a nossa meditação nesta noite. A Escritura diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que pergunta. Como se herda a vida eterna? Como é que eu chego na vida eterna? Uma vida além desta vida natural. Como eu chego na vida de Deus, Zoe, né? E é interessante que Jesus não foi direto em sua resposta. Ele poderia dizer: é uma questão de fé. Se você quer ter vida eterna, creia em mim. Não poderia ter dito isso? Ele falou para Nicodemos, no versículo mais famoso da Escritura. Ele disse: de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Poderia ser direto, mas ele escolheu outra abordagem. E ele disse: por que me chamas bom? Ele foi chamado de bom mestre. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Em outras palavras, se somente Deus é bom e você está me chamando de bom, por acaso você tem a revelação da minha divindade? Você entende quem sou eu? E continuou dizendo, verso 19: sabes os mandamentos. Olha a abordagem. Colocou a lei de Moisés diante dele. Ele estava tentando responder uma pergunta: como se herda a vida eterna, como se chega na vida eterna. Ele disse: sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Olha a resposta do mancebo agora. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado, ou guardado, ou obedecido, desde a minha juventude. Que resposta insensata! Que resposta que revelou que aquele homem, apesar de ter uma boa moral e de ser rico não somente em riquezas materiais, mas também em religião, em moral, em todas essas coisas, ele era pobre, muito pobre, no entendimento da verdadeira espiritualidade, na compreensão do propósito verdadeiro pelo qual a lei foi dada. A lei nunca foi dada para ser guardada. Nenhum homem deu conta de guardar a lei como Deus planejou, como Deus desejava que fosse guardada. Porque Paulo diz que a lei foi dada para que a ofensa aumentasse. Veio por meio dela o conhecimento do pecado. Na verdade, a lei foi dada para que o homem chegasse a uma conclusão, que ele não dava conta e precisava de alguém maior. Precisaria de um Salvador, precisava de um Salvador. A resposta desse mancebo foi muito insensata. Revelou a ignorância espiritual que havia em seu coração. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Não era esta a resposta que Jesus esperava. Que resposta Jesus esperava?
uma resposta de impotência. Que aquele mancebo dissesse assim: mas Senhor, ninguém dá conta de guardar a lei. Não do jeito que Deus quer, de maneira perfeita, sem escorregões, oscilações, mais ou menos, mas da maneira como Deus quer que seja guardada. Ninguém, até os nossos grandes líderes do passado falharam. Todos eles falharam. Moisés falhou, Sansão falhou, Davi falhou, todos eles falharam. Ninguém deu conta. E o Senhor me diz que somente se eu guardar a lei eu terei vida eterna. Mas eu não dou conta, ninguém dá conta. Se ele tivesse ouvido dos lábios deste mancebo essa resposta, que seria a resposta adequada, ele então avançaria um pouquinho mais na resposta e diria assim: exatamente. Foi por causa dessa incapacidade humana que eu estou aqui, que eu vim. E então, por quê? Porque Jesus foi o único que viveu a lei de maneira impecável. Nenhum outro homem viveu de maneira impecável. Mas veja como a resposta foi totalmente diferente daquela que Jesus esperava. Então, olha o que a Bíblia diz. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Você acha que a gente vai para o céu por vender coisas? Você acha que a gente vai para o céu por se desfazer de carros, casas, fazendas, qualquer posse material que a pessoa tenha? Você acha que é por obras, por despojamentos desse tipo que nós podemos alcançar algo tão tremendo como vida eterna? Não, não, não. Aqui o que está é um grande princípio espiritual por meio do qual nós podemos herdar a vida eterna. O princípio do reconhecimento da nossa impotência e nossa dependência de Deus. Por quê? Porque quando Jesus ouviu a resposta do mancebo, aquela resposta que ele não desejava ouvir, não esperava ouvir, então ele fez uma nova abordagem, preste atenção, fez uma nova abordagem. Por que ele insistiu? Por que ele tentou de novo? Por que ele continuou tentando fazê-lo chegar a um lugar onde ele pudesse entender como é que se alcança a vida eterna? Porque Jesus o amou. E esse Jesus que ama as pessoas irá insistir uma e outra vez, e não irá desistir de tentar levar as pessoas a esse entendimento de salvação. Perfeito entendimento de salvação. Nessa segunda abordagem, tentando responder à pergunta inicial do mancebo, ele disse assim, ele pelo discernimento, vasculhou a vida daquele moço e encontrou uma fraqueza. A fraqueza que ele tinha era o apego às coisas materiais. Ele era muito rico, tinha muitas posses. E ele era muito grudado ao materialismo. Ele era muito avarento, ele era muito apegado às coisas materiais. Essa era a fraqueza dele. Aí Jesus encontra essa fraqueza e ele faz uma exigência divina em cima dessa fraqueza humana. Você já imaginou Jesus fazendo isso com você?
justo ali no ponto de sua fraqueza. Aquele ponto no qual você é fraco, no qual você não tem nenhuma força para vencer, mas pelo contrário, você é vencido ali, naquele ponto, naquele exato ponto, e ele diz, e ele faz uma exigência em cima desse ponto fraco da tua vida. Você acha que é maldade? Não, Jesus não tem maldade. Jesus é puro, santo, amoroso. Mas por que Jesus fez isso? Ele estava tentando responder uma pergunta. Ele estava tentando levar aquele mancebo a algum lugar. Ele está tentando te levar a um lugar. Que lugar é esse? A um lugar onde a pessoa reconhece que não dá conta. Porque o que ele esperava nesta segunda abordagem era a mesma resposta que ele esperava na primeira abordagem. Que resposta era essa? A resposta de, Senhor, se é assim, então está difícil para mim. Eu não dou conta. Porque lembrem-se, Jesus era um andarilho. Ele não tinha uma casa luxuosa, ele não tinha carros de luxo, ele não tinha nada. Ele disse, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas eu não tenho nem sequer onde reclinar a minha cabeça. Vou para cima, para baixo, onde à noite me encontrar eu durmo. E você quer me seguir? Você quer herdar a vida eterna? Então desfaça-se de tudo. Bom, até para você e para mim, que não temos tudo que o mancebo tinha, ficaria difícil. Ficaria difícil se desfazer de tudo que temos, ou nos desfazermos de tudo que temos, dar aos pobres e depois seguir um homem que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Veja só. E então ele diz isso, faça isso. Você quer a vida eterna? Faça isso. Ele estava esperando uma resposta de impotência. Ele estava esperando ouvir daquele mancebo, Senhor, é difícil assim. Veja como os discípulos disseram, quem poderá se salvar então? Veja o que Jesus diz um pouquinho mais à frente. É impossível para os homens. Aí nós voltamos aos tópicos da programação anterior. Testes acima das forças, onde somos provados acima da nossa capacidade, além do que podemos. Por que Deus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie em si mesma. Para que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque aquilo que é impossível para os homens... O que é impossível para os homens? Cumprir com essas exigências divinas? Atingir o alto padrão de exigência divina? Porque o padrão, irmãos e irmãs, é de perfeição absoluta. O problema é que, naquela época, os líderes rebaixaram a lei de Moisés a um plano puramente externo. Externo. Então, se o homem não deitava fisicamente com uma mulher, não poderia ser, não era considerado adúltero. Se não usava uma arma física e agredia fisicamente, matava fisicamente uma pessoa, não era considerado homicida. A coisa foi tão diluída que dava às pessoas, ao povo, a impressão de que eles guardavam a lei. Foi por isso que esse mancebo respondeu dessa forma. Não, se é assim, eu guardo a lei. Se é como me ensinaram, eu guardo a lei. Aí Jesus vem em Mateus 5 e ele se vê obrigado a pregar Mateus 5. Ele se vê obrigado a pregar o Sermão da Montanha, onde ele mostra o que Deus tinha em mente quando deu os mandamentos. Não era só uma questão externa. Diz, vocês acham que não são adúlteros porque nunca deitaram com uma mulher? Ele diz assim, vocês podem se tornar adúlteros, ser adúlteros a 20 metros de uma mulher? A 10 metros de uma mulher?
Não precisa motel, não precisa cama, não precisa nem contato físico. Se você olhar uma mulher e cobiçar em seu coração, você já adulterou com ela. Então ele exaltou, ele elevou a lei ao seu lugar. Ele disse, eu quero lhes mostrar o que Deus tinha em mente quando disse, não matarás, não adulterarás, não farás isso, não farás aquilo. Era muito mais profundo do que os líderes estavam ensinando. E o propósito de um ensinamento tão forte desses como o Sermão da Montanha era justamente para levar o homem a reconhecer, a enxergar a sua incapacidade. Porque se ele não enxerga a sua incapacidade, para que ele vai precisar de um Salvador? Ele dá conta, como este mancebo, eu dou conta, para que eu preciso de alguém? Para que eu preciso, se eu dou conta? Mas só quando o homem reconhece, não, eu não dou conta, isso está além das minhas forças, não, viver nesse nível que Deus quer, isso está muito além, estou acima da minha capacidade. Exatamente. Esse é o ponto onde a pessoa que alcança esse entendimento, alcança também a sua rendição. Aí nós vamos para Gálatas 2:20, onde Paulo diz, você chega naquele ponto onde não vivo mais eu. Por que não vivo mais eu? Porque eu não dou conta. Por que eu vou pegar a estrada do automelhoramento? A pessoa diz, eu tenho que ser melhor nisso, tenho que ser melhor pai, tenho que ser melhor esposo, tenho que ser melhor crente, melhor isso, melhor aquilo. Paulo diz diferente. Ele disse, você está errado tentando melhorar esse eu que tem que sair do caminho. Não mais eu. Por que não mais eu? Porque você não dá conta. Será que você não percebeu, depois de tantos anos de tentativas frustradas, que você não dá conta? O que você acha, irmão e irmã que está me assistindo, que é Romanos 7? Romanos 7 é justamente o eu tentando. Olha, o sujeito oculto em Romanos 7. Qual é o sujeito oculto? O eu. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço. O que é querer? Não querer. O mal que eu não quero, o bem que eu quero, querer, quero, não quero. O que é esse querer? Esse desejo, não desejo, quero, não quero? Isso faz parte da faculdade volitiva. O que é a faculdade volitiva? Este homem de Romanos 7 estava tentando, com sua força de vontade, sua capacidade, sua força própria, tentando servir a Deus da melhor maneira que podia, só que ele se deparava com o mesmo resultado, vez após vez, até que ele chegou a um grito de desespero, e ele diz assim, eu sou miserável. Miserável homem que sou, como é que eu saio disto? Como é que eu saio dessa condição? Aí ele diz, quem me livrará desta condição? Pessoa, quem? Pessoa. Ele não está procurando métodos eficazes. Não, eu preciso de um método. Eu preciso de uma metodologia. Não, você precisa de um quem na equação. Você precisa de alguém. Quem é esse alguém? Quem me livrará deste corpo de morte? Quem me livrará desta condição de cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, desta espiritualidade miserável, deste cristianismo fracassado? Quem me livrará? Aí ele diz assim, graças dou a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o quem? Jesus. Esse é o quem que livra Paulo. Esse é o quem que te livra. Então, depois da experiência de Romanos 7, de uma experiência de fracasso, de uma experiência de tentar com toda a sua força de vontade, às vezes você diz para a pessoa, você tem que se esforçar e criar vergonha na cara, e isto e aquilo.
e ter mais isto e mais aquilo, mas se você analisar Romanos 7, você vai ver que esse não é o caminho. O caminho é o caminho da rendição, onde Paulo, depois de Romanos 7, ele diz assim: agora entendo que não mais eu, que eu tenho que sair do caminho, que Cristo em mim é porque eu não dou conta, porque eu cheguei na conclusão que o mancebo não chegou, porque eu dei para Deus a resposta que o mancebo não deu. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu preciso de um poder maior que meus próprios poderes humanos, que minhas próprias capacidades. Minha força não dá conta, porque o bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero acabo fazendo. E eu não vou viver uma vida toda assim, apesar de que existem crentes que estão há anos e anos e anos e anos nessa condição. E Paulo entendeu Romanos 7. Você entende Romanos 7? Você entende na prática Romanos 7? Você entende o que é realmente Romanos 7? Por que esse capítulo tremendo e profundo está ali? Qual é seu paralelo com esse mancebo? Por que ele está ali? Qual o seu propósito, sua finalidade? Justamente é isso. Você, depois de tantos fracassos e mais fracassos, quedas e levanta e cai, e levanta e vai, e tudo, mas você chega a um ponto que diz assim: mas esta é a vida cristã? Esta vida de cai e levanta? Esta vida onde eu faço isto e faço tudo o que eu posso e não consigo, parece decolar, não consigo um nível mais alto. Será que isto é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo? Aí você vai chegando a conclusões. Que conclusão? Que você não dá conta. Para que você chega nessa conclusão? Para chegar a outra conclusão, que só o próprio Cristo, que deu conta de viver perfeitamente a palavra de Deus, a lei de Deus, quando esteve aqui na terra, ele em você é o único que dá conta de cumprir com os requisitos do Evangelho, os mandamentos do Evangelho. Você acha que você dá conta, com a sua própria força, de amar inimigos? Seja sincero. Será que você dá conta? Às vezes você, irmã, não consegue amar nem seu próprio marido. Você chega a dizer assim: eu não amo mais meu marido. Eu estou com ele por amor à mensagem, mas eu não amo mais meu marido. E você que está nessa situação, você quer me dizer que você tem amor suficiente para amar inimigos? Você às vezes não consegue amar um irmão da igreja. Mas por que essas coisas acontecem? Para que cheguemos a essa conclusão que Paulo chegou em Romanos 7. Nós não damos conta. Até que não cheguemos nessa conclusão, nós vamos sentir essa miserabilidade espiritual, vamos chegar ao ponto de desespero, até que haja uma entrega, uma rendição. Dizer: Senhor, vença isto em mim, ame em mim, perdoe essa pessoa em mim, porque eu não dou conta de perdoar. E esse é o verdadeiro evangelho, porque se você acha que eu melhorei muito todo este tempo que eu estou na igreja ou no evangelho, eu melhorei muito. Agora eu te pergunto, será que existe diferença entre um você melhor e Cristo? Muita, muita. Você não chega nem aos pés. Então, aqui é o que você tem que entender. O sair do caminho, o chegar ao ponto de reconhecer que você não dá conta. Por que Deus exige, como exigiu deste mancebo, coisas elevadas, absurdas, coisas fortes, exigências grandes? Por quê? Justamente para ouvir de ti: Senhor, não dou conta. Isso aqui nem é difícil, é impossível. Jesus usou essa expressão, que é impossível para os homens. É possível para Deus.
Mas se é impossível para mim isto, não é impossível para Deus em mim isto. E essa é a conclusão. Então, eu espero que você tenha entendido a palavra nesta noite. Eu espero que você tenha compreendido a importância de entender o que esse mancebo não entendeu. A importância de você reconhecer a sua impotência, de reconhecer que você não dá conta, que por mais que você tenha se esforçado, você chega a se sentir um miserável. E se você não entender isso que estamos meditando, sabe o que você vai fazer? Você vai acabar saindo da igreja. Por que você vai acabar saindo da igreja? Como muitos têm feito, porque principalmente se a pessoa é sincera. Ela vai dizer assim, eu não vou para viver assim, esta vida, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer isso faço. Porque não é questão de aparência, é o que você é de verdade. Aquilo que a esposa não vê, o marido não vê, o pastor não vê, não é o verdadeiro você, não é aquele que levanta as mãos na igreja e todo mundo vê, não, é aquele que está dentro da sua cabeça, que ninguém vê e que pode fazer um monte de coisas que ninguém vê. Esse é o verdadeiro você. E esse aí, como é que está a condição desse aí? Compreende? Então, se você é sincero, se a pessoa é realmente sincera, ela diz assim, eu não vou viver essa vida assim, desse jeito, eu vou embora da igreja. Ou ela fica com medo de sair da igreja, porque Deus vai castigá-la, porque os filhos podem padecer por causa das ações e decisões de seus pais, sei lá, um monte de coisas. Então eles dizem assim, não, eu vou ficar na igreja, mas fica assim por medo. Não porque ama a Deus, mas por medo de ser castigado se sair da igreja. Aí o que acontece? Vira um ator, um hipócrita. Aí vira um ator dentro da igreja. Chora, levanta as mãos, faz todo um teatrinho, mas ele sabe que no interior tudo é diferente ao que um verdadeiro cristianismo deveria ser, lá onde ninguém vê. Então aqui nós temos dessa meditação a chance de crescer, de subir a um nível muito poderoso ao reconhecer o quê? Nós não damos conta. Senhor, eu não consigo. Aprenda, eu vou finalizar com isso aqui, aprenda a orar os seus sentimentos. Se você, por exemplo, o que Jacó fez quando Esaú vinha com 400 homens com não boas intenções? Sabe o que ele orou? Ele tinha medo, ele sentiu medo. Pode ler ali, capítulo 32 de Gênesis. A oração é, Senhor, livra-me das mãos de Esaú, meu irmão, porque eu o temo. Ore o que você sente. Sente medo? Ore seus medos. Ore seus sentimentos. Ore seus medos. Eu não vou orar meus medos. Como é que eu vou orar meus medos? E se o diabo ouvir? Como se ele não soubesse que você está com medo. Mas Jacó orou os seus temores, orou os seus medos. Se você sente que vai fracassar, ore esse sentimento. Se você sente medo, ore. Se você sente, sei lá, algum sentimento que não é cristão, ore esses sentimentos e seja sincero. E diga, Senhor, eu não dou conta, mas eu vou acreditar que Cristo em mim é mais do que suficiente para vencer, é mais do que qualificado para viver essa palavra. Ele vai amar à altura, ele vai perdoar, ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. Não eu, não mais eu. Não se trata de um eu melhor, se trata de não mais eu. Dá para entender a diferença? Saia do caminho. Você estorva, você é o problema. Não trate de melhorar aquilo que deveria estar fora do caminho e diga, Senhor, Cristo,
ame em mim, faça as coisas em mim, viva em mim. E dessa forma você vai começar a viver uma vida diferente, muito diferente. E o que as pessoas irão ver em você, sabe o que será? Cristo. Cristo em você. E isso se tornará não somente algo tremendo nesta terra, mas também será a esperança de glória. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu peço que Ele te dê entendimento para praticar estas verdades que temos meditado nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre tudo o que você possui. Que Deus te abençoe com esta palavra de fé. Amém.